Reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos dar início ao 23º dia do Vivendo a Quaresma com o companheiro de jornada do Márcio Mendes, o livro A Luta de Cada Dia. Dia 23. O serviço ao próximo. Abre aspas. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Fecha aspas. Citado em Marcos, capítulo 10, versículo 45. Uma das maneiras mais belas e verdadeiras de você mostrar que ama alguém é servindo essa pessoa, precisamente naquilo que ela mais precisa. Jesus nos ensinou que servir aos outros é servir a Ele próprio e nos mostrou que o verdadeiro poder e grandeza estão no serviço humilde e amoroso aos outros. Ele lavou os pés dos discípulos, curou os enfermos, alimentou os famintos e deu sua vida por nós. Agora quer que façamos o mesmo, servindo aos outros com amor e compaixão. Um dia os discípulos haviam discutido para ver quem dentre eles era o mais importante, o maior. Então Jesus os chamou e lhes deu a resposta que estavam buscando. Abre aspas. Quem quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Fecha aspas. Citado em Marcos, capítulo 9, versículo 35. Ou seja, para ser o primeiro terá de se pôr em último lugar, terá que descer do pedestal, abaixar-se, e Jesus explica para quê. Para ser, entre aspas, o servo de todos, de modo que tanto mais sobe para perto de Jesus, quem mais desce ao encontro das necessidades de seu irmão sofredor. Abre aspas. Assim como o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Fecha aspas, citado em Mateus, capítulo 20, versículo 28. Com essa palavra de sabedoria, Jesus revela que humildade e grandeza são as duas faces de uma mesma moeda. São duas virtudes que não brigam entre si nem são contraditórias. Ainda há quem pense que ser humilde é ser medíocre e, consequentemente, desprezar a chance de se tornar melhor e realizar grandes coisas. Mas o que Jesus nos faz ver é muito diferente desse pensamento opaco e reducionista. Para Deus, a humildade é justamente a medida da grandeza. Jesus não condena o desejo de ser grande, ele simplesmente ensina o único caminho pelo qual se chega lá. Abre aspas. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça servo de todos os outros. Fecham aspas. Citado em Mateus, capítulo 20, versículo 26. E o que quiser ser o primeiro deve ir ainda mais fundo, abrir mão até de seus direitos, como acontece com um escravo. Abre aspas. E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, torne-se o escravo dos outros. Fecha aspas. Citado em Mateus, capítulo 20, versículo 27. É justo e bom querer ter a primazia e realizar coisas admiráveis, mas com Jesus, o modo de alcançar essa meta mudou. Já não pode ser obtido passando por cima dos outros, forçando as pessoas e usando-as para isso, como costuma acontecer, pelos critérios dos poderosos da terra. A partir de então, quem quiser ser grande terá de sê-lo, não em vantagem própria, mas em benefício dos outros. Deus vai na contramão do espírito mundano e desqualifica seus critérios de egoísmo e ganância, fazendo com que, entre aspas, os últimos sejam os primeiros, fecham aspas. A régua agora é outra, grande é quem por amor se faz pequeno. Muitos homens e mulheres de Deus demonstraram essa grandeza que não pode ser medida apenas pelas coisas que eles fizeram, e sim pelo motivo que os levou a fazer. Amor. Aqui está a medida. Deus olha particularmente para o amor com que suas obras foram feitas. Esses homens e mulheres são verdadeiramente grandes aos moldes de Deus e não aos olhos deste mundo. Fale com o Senhor. Como posso seguir o exemplo de Jesus no serviço ao próximo? De que maneira posso demonstrar meu amor por Deus ao servir alguém? Como posso fazer do serviço ao próximo uma constante em meu dia a dia? Desafio do dia: preste um serviço a alguém, faça algo que venha desinstalar você. Oração. Oremos juntos.
Senhor Deus, Tu nos chamastes a fazer como Teu Filho Jesus Cristo, que veio para servir e não para ser servido. Agradeço-Te pelo exemplo de serviço e amor que Ele nos deu. Ajuda-me a servir aos meus irmãos com um coração humilde e amoroso, demonstrando Teu amor em tudo o que faço. Dá-me a coragem e a disposição para estar presente para os outros em suas necessidades, para que eu possa ser um reflexo de Teu amor e graça. Amém. Abre aspas. Se visitares um doente 10 vezes por dia, 10 vezes terás encontrado a Deus. Fecha aspas. Citação de São Vicente de Paulo. Na sequência, o autor disponibiliza um espaço para que possamos registrar as nossas reflexões sobre o assunto abordado no dia de hoje. E a sugestão de leitura bíblica do dia de hoje, dessas leituras diárias para a Quaresma, na semana 4 que estamos vivendo em comunidade, nós vamos ler Gálatas, capítulo 5, versículos do 13 ao 14. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pela caridade, porque toda a lei se encerra no só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Citado em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Palavra do Senhor, graças a Deus. Deixaremos o link na descrição do vídeo para quem quiser adquirir esse livro, que nós consideramos uma verdadeira bússola para que possamos percorrer um caminho que nos aproximará de Deus ainda mais, abre aspas, deixando para trás o que nos atrapalha e o pecado que nos envolve, fecha aspas, citado em Hebreus capítulo 12, versículo 1. E mais adiante ele diz: este livro será nosso companheiro de jornada, nosso amigo fiel, que nos ajudará com os melhores conselhos inspirados na palavra de Deus. E como bom mestre, irá nos mostrar sempre o próximo passo. Estivemos e permanecemos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até breve.